as nossas Bíblias. 10, que diz o seguinte: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Pai, a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito Santo, fala conosco agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui neste capítulo o título: Não devemos tentar Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. E neste capítulo 10, nós vemos toda a trajetória do povo quando foi tirado do Egito e levado para Canaã. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente não ignorar, as coisas que aconteceram, que todos passaram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. A nuvem era a proteção de Deus, e o mar aqui que ele se refere é o Mar Vermelho, que o povo passou a seco. Isso está em Êxodo 13, 21, que vocês podem ler, e Números 33, 8, Então, eles passaram pelo Mar Vermelho a seco e tinha a nuvem, a coluna de nuvem que protegia os israelitas durante o dia e a coluna de fogo que protegia-os durante a noite. No 2 fala o seguinte: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha que interessante. Quando eles saíram do Egito, que eles estavam entre o campus egípcio e o campus de Israel, o que aconteceu? Eles saíram do Egito e em seguida o exército de Faraó foi atrás dele. Então a nuvem que era colocada na frente para proteger os israelitas, agora ela foi colocada atrás deles, porque a nuvem estando atrás, o que acontecia? Clareava para o povo passar, o israelita, mas ela ficando atrás, ela escurecia para os egípcios, de forma que eles não podiam se aproximar um do outro, porque eles nem enxergavam, era noite. Então a nuvem foi colocada, o anjo do Senhor, colocou a nuvem que ia na frente, colocou atrás dos israelitas. E agora, para proteger os israelitas contra o exército de Faraó que estava atrás, então a nuvem tornava escuro para os egípcios e clareava para o povo de Israel. Esta era a proteção de Deus. Isso também vocês podem conferir em Êxodo 14, 19, 29 e 30. Amém? No terceiro, e todos comeram de um mesmo maná, manjar espiritual. Aqui está falando do maná que Deus mandava do céu para o povo se alimentar no deserto. Deus enviou o maná e o povo se alimentava no deserto. Isso também vocês podem conferir no Salmo 74, 24 sobre o maná. Eu estou dando uma ligeira explicação, mas para se aprofundar vai ter que ler a palavra e entender. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós vemos aqui o seguinte: quando eles estavam no deserto, que eles chegaram em Mara. Mara significa amargo, E ali eles estavam com muita sede, não tinha água. Eles começaram a murmurar e a reclamar com Moisés. E Deus tinha ordenado a Moisés o seguinte: que ali tinha uma rocha, e que Moisés falasse aquela rocha. Eu imagino até que Deus tinha falado para ele: fala benignamente a rocha, fala bondosamente a rocha. Só que Moisés já estava irado, e Moisés pegou a vara dele e bateu na rocha 2 vezes. E ainda disse assim: porventura tirarei água dessa rocha, seus rebeldes. Ele não tinha ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus. Deus falou para ele:
fala a rocha mansamente. Fala a rocha, porque aí ela vai jorrar água e você dá isso para todo o povo e para o gado. Mas agora ele se irou porque o povo pressionava ele e murmurava contra ele. Ele se irou, ele pegou a vara e bateu na rocha 2 vezes. Essa rocha aqui representa Jesus Cristo, que ele fala assim no 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela pedra representava Jesus Cristo, a rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha, nós temos que estar fixados e alicerçados na rocha que é Cristo. E agora Moisés bateu 2 vezes na rocha, e por causa disso ele não entrou na terra prometida. Primeiro porque ele não ouviu a voz de Deus, ele se irou e ele desobedeceu, ele não confiou naquilo que Deus havia dito. Fala a rocha. E ele irado, olha aqui o pecado, a ira, a desobediência e a falta de confiança do próprio Deus. Então, ele bateu na rocha. É verdade que a rocha jorrou água para todo mundo, mas por causa desses pecados que eu citei, ele não entrou na terra prometida. 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles pelos que foram prostrados no deserto. Ainda no 4 eu posso dar as referências, mas tem muitas. Êxodo 17:6, Números 27, Números 20, versículo 7 ao 12. Vocês vão encontrar sobre a rocha, sobre a bebida espiritual e a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. No 5 fala o seguinte: mas não se agradou da maior parte dele pelos que foram prostrados no deserto. Deus ficou muito triste porque o povo murmurava, porque o povo era rebelde, porque o povo era desobediente, né? E então eles morreram no deserto. Eles morreram, aqueles que pecaram contra Deus, morreram no deserto. Isso você pode ver em Êxodo 17. Peraí, eu estou no 5. Hebreus 3:17. Hebreus 3:17. Você vai encontrar aqui que todos morreram no deserto. Eles morreram no deserto. Eles não só morreram no deserto, irmãos, eles perderam a salvação. No 6 diz assim: e estas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles a cobiçaram. Então veja bem, eles estavam no deserto, eles tinham o maná que Deus havia mandado para eles se alimentarem, mas agora de repente eles começam a murmurar e começam a cobiçar as coisas do Egito, como as carnes, a cebola, os alhos, os melões, os pepinos. Eles começaram a cobiçar essas coisas. Olha, você vê coisas tão pequenas, por causa de coisas tão pequenas, eles murmuravam contra Deus. E Deus também não se agradou deles, não se agradou. Isso você vai encontrar em Salmo 106, 14, Números 11, 4 ao 6. Aí você vai encontrar explicado direitinho. Amém? O 7. Não vos façais, pois, idólatra como alguns dele, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aqui ele está dizendo quando Moisés foi ao Monte Sinai e falar com Deus, e ficou lá 40 dias. Então o povo mandou Arão fazer o bezerro de ouro, e Arão fez o bezerro de ouro. E agora aquele povo se prostrava diante do bezerro, adorava o bezerro, dançava, comia, bebia, oferecia holocausto ao bezerro. E a ira de Deus se acendeu contra aquele povo.
por causa do pecado. Só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. E eles então pecaram. No 7 nós não podemos conferir isto que eu estou falando em Êxodo 32, 3 ao 6. 7, né? No 8. E não nos prostituamos com alguns deles que fizeram e caíram um dia 23 mil. E não nos prostituamos com alguns deles que fizeram e caíram no dia 23 mil. Então o povo que se prostituíram, eles adoravam os deuses, eles cometiam o pecado da prostituição. E agora Deus zerou. Satanás, ele atua em 3 áreas. Ele atua pesado nas finanças, ele atua em sexo e ele atua no poder, sexo e dinheiro. Então é onde ele atua. Ele atua nas tuas finanças. Se você não é um dizimista fiel, ele vai o quê? Ele vai destruir as tuas finanças, porque Deus não pode nem repreender, porque você não obedece a palavra. Então ele atua nas finanças, ele atua no sexo, faz com que as pessoas se prostituam, e aquele povo se prostituiu. Então aqui no 8 diz assim, você vai ler em Apocalipse 2,14, que havia naquela época os falsos profetas que induziam a pessoa ao pecado e à prostituição, como hoje. Aqui cita Balaão se vendeu ao rei pagão e para levar o povo a cometer a prostituição e o pecado. Hoje não é diferente. Falsos mestres se vendem por dinheiro. A igreja não pode pregar sobre pecado, porque senão o irmão que dá o dinheiro vai sair da igreja. Então não pode pregar sobre pecado. Então presta bem atenção, naquela época também havia os falsos mestres. Esse falso mestre era Balaão, que levava o povo a cometer o pecado da idolatria, da prostituição, que era normal. Como hoje, você pode ficar com A, com B, com C, que não tem problema nenhum. Você pode casar 10 vezes, que não tem problema nenhum. Isso aí são falsos mestres, porque isso não está na palavra de Deus e tudo isso é pecado. Amém? Então, nós podemos ver isso em Apocalipse 2,14. Nós podemos ver em 1 Coríntios 6,18, que fala que nós devemos fugir da prostituição. Amém? E naquele dia, pessoas que se prostituíam e que cometiam os pecados foram destruídos 23 mil pessoas. Então vocês vão procurar no Êxodo, Apocalipse 2,14, 1 Coríntios 6,18, mas tem várias passagens em Êxodo e em Números. Eu só não peguei porque ficaria muita coisa. O versículo 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Então aqui, ó, veja bem no 10, eles começaram, no 9, eles começaram a murmurar contra Deus e a tentar o Senhor. E aí Deus enviou serpentes no deserto. Por isso morreram 22 mil pessoas. Porque Deus enviou as serpentes no deserto e eles foram picados por serpente e morreram. Por causa de quê? Do pecado da prostituição, do pecado da idolatria, da tentação ao Senhor, né? Da murmuração. E aí no 10 fala assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, eles murmuraram contra o Senhor, murmuraram do maná, murmuraram, eles
Viviam murmurando porque Deus tirou eles do Egito para perecer naquele deserto. Eles viviam reclamando e murmurando. Então nós vimos isso em Números 21:5 e Êxodo 17:2-7. A murmuração do povo, né? E ainda vemos em Êxodo 16:2 que toda a congregação murmurou. Todos murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra o próprio Deus. Então, o que nós vemos nessa passagem? Nós vemos vários pecados que nós não devemos cometer. A idolatria, a prostituição, a murmuração, né? A ira aqui porque Moisés se irou. Então tem vários tipos de pecados que eles cometiam e que desagradavam a Deus. E aqui no 11 diz assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados aos fins dos séculos. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Então veja bem, tudo isso aconteceu para o nosso ensino, para que a gente tenha fé e que a gente tenha esperança e que a gente não caia no mesmo erro, que não caia nos mesmos pecados. Tudo foi deixado escrito, tudo está registrado. Veja que está registrado aqui no livro de Coríntios, do Novo Testamento, e está tudo registrado no Velho Testamento, porque um livro completa o outro. Amém? Então nós podemos ver isso em Romanos 15:4, que fala que é para o nosso ensino e para que nós tenhamos fé. Amém? No 12, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Então veja bem, esse versículo eu queria chegar até aqui. Aquele povo era o povo escolhido de Deus. Aquele povo foi um povo separado por Deus. E por eles serem escolhidos, por eles serem separados, eles achavam que deviam pecar, que deviam fazer qualquer tipo de coisa, porque não viria o juízo sobre eles. Mas o juízo veio sobre eles e eles foram destruídos. Assim somos nós. Por que nós temos que ficar em pé e cuidar para não cair? Porque assim como aquele povo desobedeceu, cometeu os pecados, eles foram destruídos, nós seremos também. Não vai ser diferente. Com certeza não vai ser diferente. Se nós cometermos os mesmos pecados que eles cometeram, deixarmos de seguir ao Senhor Jesus Cristo, deixarmos de cumprir a sua palavra, nós seremos destruídos. E nós não entraremos no céu. Preste bem atenção. Eu já vou dizer que a pessoa recebe a salvação e que ela não perde a salvação. Ela perde sim. Quando você se afasta de Deus, que você fica na prática do pecado, você perdeu a salvação. Se não houver uma reconciliação, se não houver um arrependimento genuíno, se você não voltar para Jesus e praticar os seus mandamentos, você perde a salvação. Você não entrará no céu como aquele povo não entrou. Então o que nós temos que estar atento? Ficar em pé é vigiar. Porque nós não estamos livres das tentações, nós não estamos livres de pecar. Então a gente tem que estar sempre vigiando, porque a partir do momento que você não vigia, o inimigo aproveita e ele te assola. Então nós temos que estar vigiando. Como que nós vamos vigiar? Sempre orando, lendo a palavra, indo na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você tem que ter comunhão com o corpo e comunhão com os irmãos. Agora, veja bem, você aceitou Jesus Cristo, você não lê a palavra, você não ora, você já esfriou. Você não vai para a igreja, você já está ausente da comunhão com o corpo de Cristo e com os membros. E aí você vai esfriando, você vai se distanciando da presença de Deus. Acontece a morte espiritual. Você já está longe dos caminhos do Senhor. Tem que haver conserto, tem que haver um arrependimento genuíno,
tem que haver uma volta, um retorno, tem que haver uma reconciliação para que você não perca a salvação. Então nós temos que vigiar, porque aqui diz: aquele pois que está em pé, olhe, que não caia. Vigia para você não cair. Não tenha confiança em si mesmo, que você acha que você é bom, você tem Jesus e pronto, e acabou, e você vai para o céu. Irmãos, não se engane. Você tem que vigiar, porque o diabo é sorrateiro. Ele não te dá moleza. No teu primeiro deslize, ele te assola. Presta atenção, vigia. Vigiar é orar, vigiar é a palavra, vigiar é ter comunhão com Cristo, vigiar é ter comunhão com Deus sempre. Amém? Aí da gente tendo comunhão com Cristo na igreja, acontecem coisas, imagina você não tendo. Então isso nós encontramos no 12. No 12 nós podemos ver em Salmo 95, do 7 ao 11. Você vai encontrar o que é ficar em pé. E aqui, aquele povo era escolhido. Aquele povo, Deus escolheu para ser testemunho dele. E aquele povo pecou e foi destruído. Não é diferente de nós. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós andarmos murmurando e no pecado, nós seremos destruídos. Temos que vigiar. Então, a gente vê isso também no Salmo 129:3, e nós vimos também em Hebreus 7:25, que nós devemos viver sempre para Deus. Então nós temos que vigiar para viver sempre para Deus. Para quê? Para que a gente não caia em tentação. Tá aqui, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha, vem uma tentação, vem pecado na tua vida. E aí, se você estiver firmado em Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Você não vai cair na tentação, você não vai cair no pecado, você vai dizer não ao pecado. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre você, porque o sangue de Jesus está sobre você, porque a palavra de Deus está no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós, e porque a intercessão do Senhor Jesus Cristo é sobre nós, Ele intercede por nós. Então, mas isso nós temos que vivermos sempre para Deus, como está em Hebreus 7:25. Se nós vivermos para Deus, se nós estamos firmados, sempre buscando na palavra, na oração, na comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, obedecendo os mandamentos, nós seremos tentados. O pecado vai vir, mas nós vamos dizer não ao pecado, porque a graça de Deus está sobre nós, o sangue de Jesus está sobre nós, a sua palavra está no nosso coração, o seu Espírito Santo habita em nós, e a intercessão de Jesus Cristo está sobre nós. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, leia todos esses 13 versículos e busque cada versículo nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, no Novo Testamento. Você vai encontrar essas referências bíblicas. E aí você vai aprender bastante coisa. Então nós temos que vigiar, nós temos que estar atento para não cairmos em tentação. Nós temos que estar atento para não cairmos da graça. Porque se nós nos ausentarmos do Senhor Jesus Cristo, nós perdemos a salvação. Amém? Graças a Deus e glória a Deus e louvado seja o Senhor Jesus. E nós vamos orar pelos nossos propósitos, que é nossos propósitos de oração, que é o avivamento da igreja, a salvação, a restauração da economia, paralisação dos demônios que atuam no governo e agradecimento.
Nossos horários 3 da manhã, meio-dia, 18 horas. Esteja conosco nesta oração. Tenha certeza que você vai ser grandemente abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós ainda estamos na Tua presença para Te glorificar, Te adorar, Te agradecer. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, é magnífica, nos ensina, nos direciona, faz-nos caminhar de acordo com a Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós Te somos eternamente gratos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, por esta palavra maravilhosa, pelo Teu zelo que o Senhor tem para com Seus filhos, com Seus servos, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus e meu Pai. E agora nós Te pedimos pelo avivamento da Tua igreja, neste país que se chama Brasil, em nome de Jesus. Renova a Tua igreja, restaura a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, acrescenta fé à Tua igreja, meu Deus e meu Pai. Faz um reboliço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos e rogamos também a salvação das almas, que vidas sejam alcançadas pelo poder do Seu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, envia ceifeiros para a Tua obra, cheios do Teu Espírito Santo, que, quando abrir a sua boca e falar de Ti, as pessoas sejam salvas. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais deste povo que se encontra no Brasil, abre o entendimento para que eles Te recebam como Senhor e Salvador e sejam salvos. Confesse os seus pecados, se arrependam e sejam salvos pelo poder do Seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura a economia deste país que se chama Brasil, porque nós cremos que a economia será restaurada, as demais áreas serão restauradas, inclusive, Senhor, a porta de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas, meu Deus. Abre porta de emprego para o povo, Senhor, porque a palavra diz que o trabalhador é digno do seu sustento. Nós clamamos e rogamos a ação e o poder do Seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também Te pedimos a paralisação dessa caixa de demônio que atua no governo, nos governos do Brasil, na presidência, para destruir esse país, que nós profetizamos que este país, o Brasil, é Teu, Senhor Jesus, Te pertence. Salva estas vidas, paralisa esses demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz cair por terra todo roubo, todo engano, toda mentira, toda corrupção, que eles sejam paralisados, maniatados pelo poder do Seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já Te agradecemos pelo avivamento da igreja, pela salvação das almas, pela restauração da economia, pela paralisação desses demônios. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado. Nós Te somos gratos pelo poder do Seu Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e glória a Deus. E nós ainda oramos pelas pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas, que se encontram na UTI. Senhor, são tantas pessoas enfermas, Jesus, quantas pessoas enfermas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tente compaixão, Jesus, derrama a Tua graça e envia uma unção de cura a este país que se chama Brasil. Que essas pessoas sejam curadas, saradas dessas enfermidades pelo poder do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu Te suplico pelas famílias na face da terra, Senhor, em nome de Jesus. Restaura o diálogo, restaura o amor, Senhor, nas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que nos assistem, que participam desta oração, meu Deus, que eles sejam visitados pelo Teu poder, que eles sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós suplicamos ainda pelas criancinhas na face dessa terra. Meu Deus, cobre as criancinhas com Teu sangue, Jesus, protege-as, livra de tudo e qualquer mal. Nós já Te agradecemos pelo poder do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus e glória a Deus e louvado seja o Senhor Jesus. Amém e amém.